Paz do Senhor, igreja. Um pouco nervosa, né? Normal. Queria dizer para os irmãos que eu não sou pregadora, mas quando a irmã Adelaide fez o convite, eu não hesitei, porque é maravilhoso falar de Jesus, que é vida, da palavra dele que produz vida, né? E nunca, em hipótese alguma, será sobre nós, como aquela canção diz, será sobre nós ou sobre o que podemos fazer. Será sempre Deus sobre as nossas vidas, né? Tudo sobre Ele, tudo para Ele. E, meu Deus, diante de um exército de mulheres dessas, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? Umas mulheres com mais experiências que eu, com mais sabedoria que eu. E a Adelaide falou que não tinha um tema específico, que eu podia ministrar aquilo que Deus colocasse no meu coração. E eu fiquei orando durante esse mês, pedindo a Deus uma direção do que falar para a igreja. E o Senhor me falou que eu deveria ministrar aquilo que Ele tem ministrado na minha vida. E queria falar com vocês sobre o nosso ordinário. Não sei se todo mundo conhece o significado dessa palavra, mas ordinário é tudo aquilo que é simples, é tudo aquilo que é comum, é tudo aquilo que é do nosso dia a dia, cotidiano, corriqueiro. E nós, seres humanos, nós gostamos do que é novidade, não é, irmão? Quem nunca encontrou com alguém que já faz algum tempo que não vê, a primeira coisa que a gente pergunta é: e aí, fulano, quais as novidades? Eu queria aproveitar, queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler do 16 ao 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queria convidar você a fazer uma reflexão. Será que você tem olhado para o seu dia a dia e tem percebido o agir de Deus nas pequenas coisas, nas coisas simples? Muitas das vezes nós temos olhado e não temos percebido que as coisas simples são importantes e são sagradas. Nós sabemos que é um desafio viver o nosso dia a dia, não é, irmãos? A correria de casa, do trabalho, dos filhos, marido, igreja, é um desafio. Mas será que você está vivendo no automático ao ponto de não enxergar e perceber nas coisas que aparentemente são simples? Será que você não tem se atentado a isso? Porque nós estamos acostumados de que se não for algo mirabolante na nossa vida, se não for algo grande, se não for algo extraordinário, não chama a nossa atenção. Nós estamos acostumados com isso, porque nós, seres humanos, gostamos de novidade, gostamos do que é grande, do que é extraordinário, não é mesmo? E nós vamos perdendo esse olhar para as coisas simples. E o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus grande, é um Deus tremendo, é um Deus, como o pastor falou aqui domingo, onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele é o Deus também das coisas simples. Ele está nas coisas simples. Para a gente, muitas das vezes, não precisa ser bom, tem que ser extraordinário, né? A gente tem essa mania. Tudo que está abaixo do extra, geralmente a gente não dá importância, a gente não dá atenção. E tudo que não chama a nossa atenção não ocupa o nosso tempo, não é verdade? E o problema disso, o que isso implica, é que a gente está tão ligado nessa supervalorização do extraordinário, a gente acaba levando isso para a nossa
comunhão com Deus. E a gente acha que se Deus não está fazendo algo grandioso, tremendo, mirabolante, extraordinário, sobrenatural, a gente acha que Deus não está agindo sobre as nossas vidas. Esse é o erro da gente não se atentar para as coisas simples do nosso ordinário. O que aparentemente é simples, né? Porque na verdade não é. Se não há manifestação de Deus, a gente acha que Deus não está agindo. Quando na verdade a gente sabe que até o silêncio de Deus é resposta para as nossas vidas. Não é verdade? Então, olhe com cuidado para as coisas simples da vida. Olhe para aquilo que aparentemente não chama a tua atenção. Aparentemente não é extraordinário, não é grande, não tem importância. Nós estamos muito desatentos e perdendo essa sensibilidade. Eu estava estudando sobre esse assunto e tem estudos que falam que nós, seres humanos, estamos perdendo a nossa atenção prolongada. Nós gostamos de coisas rápidas, ver coisas rápidas. Tanto que isso se confirma porque em Instagram, rede social, a gente vê que para movimentar as páginas, né, tem que ser coisa rápida, vídeo rápido, coisa rápida. Se for coisa demorada, a pessoa passa. E tá aí um grande problema, porque nós estamos se acostumando a viver nessa vida rápida, algo que não nos prende a atenção para coisas simples, e estamos deixando de realmente sentir, de ver Deus nas coisas simples. Quais os caminhos, então, irmãs, que nos levariam a prestar atenção? O exemplo maior é Jesus. Nem que seja 5 minutos, irmãs, o que eu tenho para falar aqui, vindo da parte de Deus, eu acredito que seja suficiente. Estou um pouco nervosa, mas eu espero que eu possa passar para a igreja realmente aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria convidar para você a abrir a sua Bíblia também, Mateus, lá no capítulo 6, do 25 ao 30. É aqui onde Jesus nos dá algumas dicas do que a gente faz para ter essa percepção, esse olhar para o nosso ordinário, esse olhar para o que aparentemente não tem importância. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Irmã, Jesus diz aqui, veja, olhe. Ele fala, olhai para as aves do céu, veja os lírios. Coisas simples do nosso ordinário, mas que ao olhar de Deus se tornam tão grandes. E é assim na nossa vida. Nós tivemos uma experiência nessa pandemia de usar máscara, né? E o olhar era o que falava. Era o olhar que sorria, era o olhar que se comunicava. E eu te convido essa noite a você olhar, seguir os exemplos de Jesus. Olhe, veja, preste atenção, esteja sensível à presença de Deus na tua vida, nas pequenas coisas, no teu ordinário, porque Ele está ali.
Essa semana nós tivemos uma cruzada aqui na nossa cidade, não é? Quinta, sexta, sábado. Eu só pude estar lá sábado, bem rápido, porque eu com o bebê, vocês sabem, em evento assim aberto, precisa trocar uma fralda, não dá, né? Então eu bem rápido passei lá, mas eu pude sentir a presença de Deus. Eu olhei para o meu marido e disse, Ivan, eu creio, porque era tão forte, irmãos. Eu só passei ali no meio daquela multidão bem afastada. Eu ouvi alguns testemunhos ali das pessoas contando que estavam sendo curadas e eu senti, eu criei naquilo, eu sabia que Deus estava ali. Mas sabe que aquele Deus que estava lá é o mesmo Deus que está hoje aqui. É o mesmo Deus que opera milagres lá no teu quarto. É o mesmo Deus que opera milagres no culto de quarta, no culto de sexta, no culto de domingo. Aquele Deus é o mesmo Deus das coisas ordinárias, daquilo que a gente acha que não tem importância, que não é sagrado. A gente tem mania de colocar algumas coisas como sagrado, mas a vida é sagrada, irmãos. Tudo é sagrado. Até a mesa que você senta com sua família, com seu filho, com sua esposa, aquilo é sagrado. A presença de Deus está ali, sabe? Até a louça, a pia cheia de louça para lavar, que muitas vezes você reclama, ou então a roupa, tem muita roupa para lavar, para dobrar. Sabe, ali é o agir de Deus na tua vida, porque se tu tem uma pia cheia de louça, é porque, para a glória de Deus, tu teve alimento para colocar na tua mesa. E se tu tem muita roupa para dobrar, para lavar, casa para limpar, é porque, graças a Deus, tu tem roupa, tu tem uma casa. Então, pare de reclamar e observe o que Jesus está tentando mostrar a todo momento. Jesus, ele está presente na nossa vida, está aqui do nosso lado, a gente só precisa enxergar. Muitas vezes parar de reclamar, de murmurar. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de ficar perto de quem só reclama, é muito chato. Meu Deus, a pessoa abre a boca, reclama. Eu faço uma carinha, viro e vou saindo, porque é muito chato. E eu não falo isso não é porque eu não reclamo, não. Reclamo muitas vezes. Mas, graças a Deus, que Deus tem me moldado, tem me exortado, tem me feito entender que tudo é para a glória dele. E tudo que acontece, de bom ou de ruim, o Senhor está ali, o Senhor quer nos ensinar algo, o Senhor quer passar algo para a gente. Mas nós precisamos ver, olhar, prestar atenção. É isso que nós precisamos. Jesus, ele nos deu vida. Jesus é vida, não é, irmãos? A vida, ela é muito importante. A vida é algo que precisa ser valorizado. E eu queria convidar você para que você fizesse uma oração nesta noite, convidando Jesus para fazer parte do seu dia. Porque quantas coisas, oportunidades, momentos a gente tem desperdiçado, não é verdade? Porque a gente tem deixado passar, a gente não tem dado importância. E Deus, ele se manifesta no nosso dia a dia. Jesus, ele nos faz outro convite. Ele diz, olhe para mim. Tem coisa melhor, irmãos, do que olhar para Jesus? Não tem. Como é que a gente anda com Jesus se a gente não olha para ele? Não tem como. Que nós possamos estar com os nossos pés cobertos da poeira dos passos de Jesus, por andar tão perto dele, por olhar tanto para ele, que os nossos pés possam estar cobertos com a poeira dos passos de Jesus. Eu vi essa frase e achei magnífica. Que é isso? Que gratificante poder ter os pés sujos com a poeira de Jesus, porque eu ando tão próximo dele que o andar dele levanta uma poeira e os meus pés vão estar cheios da poeira de Jesus. Então olhe Jesus, enxergue Jesus, veja Jesus. Os evangelhos na Bíblia, eles falam muito que Jesus, ele via a dor, ia ao coração do Senhor e através disso ele tocava. Era do olhar para o coração, para as mãos. Era assim que Jesus fazia. É como aquele ditado, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, que você possa ter essa visão. O olhar de Jesus, ele nos molda, nos transforma, mas você precisa estar atenta, porque senão nós iremos virar religiosos, cheio de regras, de normas, mas sem vida, sem Jesus. E isso não importa. O que
importa realmente é a presença de Deus, que é vida sobre a nossa vida. Nós queremos sempre o extraordinário, mas Deus está ali, no ordinário, no simples, no básico, no seu quarto, na sua casa, na sua mesa que você senta para comer. Que você possa acordar amanhã e pedir, e que isso seja o seu primeiro pensamento, caminhar com Jesus. Eu espero que os irmãos entendam isso e realmente peçam para que vocês possam enxergar Ele nas coisas simples. O Deus do ordinário, Ele também se revela. O Deus do extraordinário, Ele também se revela no ordinário. Que você seja inteiro, inteira, com a atenção prolongada, porque a atenção passageira não vale. Tem que ser aquela atenção prolongada. Observe, a Bíblia diz, olhe as aves do céu. Que você possa ter esse olhar sensível para Deus, esse olhar nas pequenas coisas, porque Deus está ali. O nosso Deus tão grandioso, Ele está aqui. Você não precisa, muitas vezes a gente fica esperando a sarça, né? Fica esperando a fumaça no templo, fica esperando o maná, quando na verdade Deus está ali nas coisas simples, irmão. Creia nisso, porque Jesus, Ele tem o prazer de estar conosco, Ele tem o prazer de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida, mas nós precisamos enxergar, porque se eu não enxergo, eu não ando com Jesus e automaticamente eu me afasto dele. Como eu falei, você vai virar uma religiosa, um religioso cheio de regras, de normas, mas sem a presença de Deus. Do que adianta saber Bíblia ou saber todas as regras, respeitar tudo, mas não ter a presença de Deus, não ter esse olhar sensível para o Senhor? E essa é a reflexão que eu queria trazer para a igreja esta noite. Deus, Ele tem trabalhado muito na minha vida e tem me feito enxergar muito Jesus nas pequenas coisas. E isso tem transformado muito a minha vida. Quando eu parei de reclamar, mesmo que eu queira muito, que tenha os momentos de raiva, irmão, nós somos humanos, né? E às vezes eu quero reclamar muito, às vezes eu até reclamo. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo, Ele vem, Ele me exorta, Ele me ensina com cada coisa que acontece na minha vida. E a minha oração sempre é pedir que eu nunca perca esse olhar para Jesus. Que eu nunca deixe de ver Jesus nas coisas do meu ordinário. Porque é onde eu ocupo a maioria do meu tempo. Meu ordinário, meu dia a dia. 100% do meu tempo está no meu ordinário, em tudo. Que você possa entender, enxergar e ver, prestar atenção em Deus, ver Jesus e estar com os pés cobertos da poeira dos passos de Jesus. Amém, igreja? Era isso que eu queria deixar para as irmãs.